Bom dia, bem-vindos de novo a mais um episódio de E aí, Professor? Eu sou Martin Smith. E eu sou Walter. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é a culminação do fim dos tempos. Isso, porque as pessoas estão querendo saber a sequência dos eventos. Existem hoje no mundo muitas versões diferentes sobre a volta de Jesus. E como este é um assunto muito importante, precisamos deixá-lo bem claro. Dessa forma, vamos dar sequência aos acontecimentos. Portanto, o programa hoje é basicamente exposição bíblica, para aqueles que precisam de um pouco mais de informação a respeito deste evento. E como você disse antes, talvez isso é mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas que você pode usar para evangelizar as pessoas. Exatamente. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai, queremos te agradecer mais uma vez por ter nos reunido aqui. Nós esperamos pelo dia em que Jesus virá e nos buscará. Por favor, ilumine os que nos assistem e a nós também, para que possamos conversar sobre esses temas. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Martin, todos estamos ansiosos para o clímax da história. Sim. Eu, pelo menos, aguardo ansiosamente. Esta é uma famosa declaração de Wesley. Há uma coisa que quero saber, e eu caminho para o céu. Como atracar com segurança naquela maravilhosa costa? E o próprio Deus se dispôs a nos ensinar o caminho, já que Ele mesmo veio do céu. Ele escreveu esse caminho em um livro. Me dê este livro, a qualquer preço, me dê o livro de Deus. E eu o tenho. Aqui há conhecimento suficiente para mim, que eu seja um homo unius libri, um homem de um livro só. O que ele está dizendo aqui, e é o que a Reforma Protestante dizia, é que se você tem a Bíblia e a segue preceito após preceito, linha após linha, você não será abalado, pois a Bíblia é um caminho seguro. E é por isso que é importante conhecê-la. Atos 1, verso 11. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Este verso é a sentença de morte do Espiritismo. Verdade. Não é? Com certeza. Pois eles tornam este um evento espiritual. Eles espiritualizam a vinda literal de Jesus Cristo. E é por isso que eles, assim como disse Madame Blavatsky, amam as versões cabalísticas da Bíblia, que referem-se ao fim da era e não ao fim do mundo. E para eles, a segunda vinda de Jesus não é um aparecimento literal. Mas aí, a Bíblia diz claramente, com todas as letras, é um evento literal. Agora cabem algumas perguntas. Por que ele voltará novamente? E também, como ele virá novamente? Isso é importante. Sim, isso é muito importante. Pois Jesus nos alertou de quê? Falsos cristos, e Satanás se passará por ele. Exato. Por que ele virá outra vez? Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gramática no grego original desse texto deixa bem claro que ele está se referindo ao Salvador Jesus Cristo como o grande Deus. Este, portanto, é mais um verso-chave que esclarece quem é Jesus. E ele é a grande esperança. É o que todos estão aguardando. Mas eu fico chocado ao ver que alguns não querem que ele volte. Eles estão se agarrando a quaisquer Tesouro terreno. tesouros que eles têm aqui na Terra. E eles não estão interessados na grande esperança, não é? João 14:1 é a minha Bíblia em miniatura para os tempos do fim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver estejais vós também. Isso é literal, Martin? Sim, Você acredita? eu acredito. É mesmo? Eu amo esses versos. Eles... Esta é, claro, a tradução King James da Bíblia. Ela diz que na casa de meu pai há muitas mansões, mas as traduções modernas dizem muitas casas. E as versões ultras modernas estão dizendo muitos quartos. Então, de acordo com elas, nenhuma casa você terá. Mas, enfim, eles querem espiritualizar tudo. De acordo com este verso, quando vamos para o céu? Quando ele vier para te buscar, quando ele voltar, E no que o mundo crê? que nós vamos ser arrebatados secretamente, e outros acreditam que quando nós morremos, nós vamos para Deus. Ora, se eles já estão lá, por que Jesus diz que voltaria para buscá-los? Veja, a Bíblia é extremamente lógica, mas você tem que deixá-la interpretar a si mesma. E como eu mencionei no meu testemunho, esse verso aí é o último que... simplesmente quando você lê ele, com a ajuda do Espírito Santo, isso apaga todas as outras dúvidas. Leia a sua Bíblia e acredite nela. E como ele virá de novo? Será visível a todo mundo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. A Bíblia é clara, todo olho verá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será um evento espetacular. Todo olho verá. Exatamente. Todos aqueles que estiverem vivos o verão. Não se trata de um evento secreto em um lugar isolado. Mas o que significa que ele virá com as nuvens? Bem, o paralelismo hebraico nos responde essa pergunta. Salmo 104:3. Ele faz das nuvens a sua carruagem e anda sobre as asas do vento. Bem, ainda não sabemos exatamente o que será, mas o sinônimo utilizado pela Bíblia é nuvens como carruagem. E tem mais. Mateus 24:30. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em sua oração, você mencionou que ele estaria vindo entre as nuvens, mas ele está vindo nas nuvens. Bem, nós queremos saber que carruagens são essas. Salmo 68:17. As carruagens de Deus são 20 milhares e milhares são os seus anjos. O Senhor está entre eles como no Sinai, no lugar santo. Isso nos dá uma clara visão. Mais uma vez, é a Bíblia interpretando a si mesmo. Portanto, ele virá com os seus milhares e milhares e milhões de anjos. Será um evento espetacular. Se apenas um anjo, simplesmente caminhando até o sepulcro, causou um terremoto, não é? Se um anjo os fez cair como homens mortos, se um anjo rolou aquela pedra enorme com o seu dedinho, como será quando bilhões de anjos vier? E também um anjo só matou 180 mil soldados assírios em apenas uma noite. Eu acho que é intangível. Exato. E os críticos tentam nos dizer que foi uma praga qualquer. 2 Tessalonicenses 1:7. Quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus com os seus anjos poderosos. Lucas 9:26. Quando o Filho do Homem vier na sua própria glória, e na glória do Pai, e nas dos santos anjos. Será espetacular, não é? A glória de Deus é tão grande que sobrepuja o sol. Inúmeras vezes. Nenhum homem pode contemplá-lo e viver, a menos que você tenha sido especificamente preparado para isso. Moisés refletiu apenas um pouquinho da glória de Deus, e os israelitas já não podiam suportar. Eles não conseguiam olhar para ele. Mateus 25:31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Desta vez, ele não virá como o solitário Salvador, ou o Salvador sacrificial. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Creio que já esteja bem claro como ele virá. Será de maneira espetacular?
Exatamente. Apocalipse 5:11. E o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Veja, a Bíblia não utiliza o termo milhão, bilhão ou trilhão. Mas se você fizer as contas aí, isto são bilhões de anjos. Vai ser espetacular. Espetacular. Outra característica da segunda vinda é que ela será audível. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Todo mundo vai ouvir. Sim. Esta voz, Martin, penetra até mesmo os ouvidos dos mortos. Sim. Ela os traz para fora do túmulo. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem será juntado, Martin? Os eleitos de Deus. Não serão os outros. Não. Precisamos ler a Bíblia com muito cuidado, para termos certeza do que ela está dizendo, e não o que alguém acha que ela diz. Ou então aquilo que você quer que ela diga. Nós não estamos interessados em equivalência dinâmica, mas em apenas o que Deus quer dizer. E agora, um verso muito importante. Ele não tocará a terra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguns pontos aqui. O primeiro é que ele enviará os seus anjos para recolhê-los, e eles serão todos reunidos nas nuvens. Portanto, haverá um enorme número de anjos. Os santos serão recolhidos por este grande número de anjos. Eles então encontrarão o Senhor nos ares, e a partir daí, jamais haverá separação entre Deus e os seus remidos. É isto o que acontecerá quando Jesus voltar. E uma vez que estes versos são tão claros, o que podemos concluir? Não pode haver nada secreto sobre Exatamente. É por isso que Jesus nos alertou. Se você ouvir que o Messias está em alguma casa, não vá. Ou naquele país, ou naquela cidade, não vá. Como dissemos, é por isso que Jesus nos alerta em Mateus 24:26. Se vos disserem, ele está ali no deserto, não vão. Não vão. Veja, ele está naquela casa. Não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Certa vez, enquanto palestrava na Suíça, eu falei sobre este assunto. Eu estava em um grande auditório em Zurique. Eu estava falando sobre o movimento da nova era e o Maitreya. Acho até que já contei essa história. E aconteceu que havia muita gente lá. Elas, porém, ficaram enfurecidas comigo. Elas disseram, isso é um monte de besteira. Não existe nenhum Maitreya tentando se passar por Cristo. Isto aconteceu naquela época em que o Benjamin Creme ficava possuído. E então algumas pessoas se levantaram e elas estavam bastante furiosas. Não vamos continuar ouvindo essas besteiras. E daí elas foram embora. E muitas outras a seguiram. É bastante embaraçoso quando algo desse tipo acontece. Eu então disse, Senhor, eles não acreditam nisso. Me ajude agora. Mas eu continuei com a palestra, pois algumas pessoas haviam ficado, e eu disse, olha, não posso fazer nada, mas é a verdade. E depois de uns 20 minutos, houve um grande alvoroço e todas as pessoas voltaram correndo para o salão. Não é estranho? Eu só posso imaginar o quão surpreso você ficou. Pois é, eu não sabia o que estava acontecendo. E Martin, você acredita em acaso ou em providência? Em providência divina. Aconteceu que havia um grande hotel em frente aonde estávamos tendo nossas reuniões.
em que o Benjamin Creme havia sido possuído pelo Maitreya bem naquela hora, justamente quando eu estava dando aquela palestra. Não é incrível? É. E aquelas pessoas que haviam saído voltaram com mais uma multidão daquele hotel, todos alvoroçados e gritando: "O Maitreya chegou! O Maitreya chegou!" Dizendo aquilo para todo mundo na rua. O que está acontecendo? Perguntavam as pessoas. Estavam todas empolgadas porque o Maitreya havia possuído aquele homem. Eles então perceberam que eu não estava falando besteira. Voltaram todos para o salão. Portanto, não deem ouvidos se ouvirem que Jesus está em um hotel. Não, pois não é assim que ele voltará. E nós já mostramos isso. Não acredite quando um rabi do alto escalão do Sinédrio afirmar que ele já está em comunicação com o Messias. Esse rabi já está falando com o Messias. Já mostramos esses slides aqui. Muito bem. O que acontecerá na segunda vinda? Esta seria a próxima pergunta lógica a se fazer. Segundo a Bíblia, será a ressurreição dos justos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: "Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." Bem, isto por acaso não implica que haverá uma segunda ressurreição daqueles que estão perdidos? Sim. Portanto, há uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. Precisamos estudar isso. Veja, a Bíblia se autoexplica. Por quanto tempo os ímpios permanecerão mortos? A resposta a essa pergunta está em Apocalipse 20, verso 5. Mas o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. E então, referindo-se àquele outro verso que acabamos de ler, referindo-se à segunda vinda de Cristo, ele diz: "Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição será dos justos." O livro de Tessalonicenses deixa isso claro. Já o restante dos mortos, ou seja, os ímpios, ressuscitarão apenas após 1000 anos. Mas alguns podem dizer: "Ora, você está pulando de Tessalonicenses para Apocalipse e até mesmo o Antigo Testamento." Mas veja, a Bíblia diz para fazermos isso. Temos que fazer um estudo detalhado de toda a Bíblia, compilar todos os versos sobre o mesmo assunto. É como diz o livro de Isaías, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até que a explanação esteja completa. Isso é completamente verdade, porque daí você não vai ter o problema de estar interpretando erroneamente. Exato. Portanto, precisamos deixar absolutamente claro em qual das duas ressurreições queremos estar. Naturalmente, é aquela que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Da primeira. Exato. Agora Apocalipse 20, verso 6. "Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição." Assim concluímos que será muito triste fazer parte da segunda ressurreição. A Bíblia apresenta duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Isto é absolutamente claro. Na segunda vinda de Cristo, os justos serão transladados. Naturalmente, haverá pessoas vivas aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, acabamos de ver que Jesus voltará ao som da trombeta de Deus? Sim. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Este nós refere-se aos que estiverem vivos Sim. na ocasião, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Este é o paralelismo hebraico. Ele está apenas repetindo o mesmo pensamento e palavras diferentes. Ou seja, ele está enfatizando a ideia, ele está dando-lhe poder. Eu gosto do estilo literário deles. E como você disse, até com os quiasmas, eles se pedem nessas novas traduções. Exato. Aquela estrutura em forma de sanduíche necessária para vermos o que ele quer enfatizar. É como sublinhar algo, mas neste caso é Deus sublinhando. Você descreveu de uma maneira bonita. Veja, meu filho, tem algo escondido aqui. Eu quero que você descubra. Vamos agora ver um resumo em 1 Coríntios 15, 20, 22 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Note que a Bíblia diz que eles estão dormindo. Sim.
Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo como as primícias e depois os que são de Cristo, por ocasião da sua vinda. Este verso é muito interessante, uma vez que já houve ressurreições antes disso. Aham. Veja, Moisés foi ressuscitado, Sim, pois, como vemos no livro de Judas, houve uma disputa sim. entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, e este foi para o céu. Ele, portanto, morreu, foi ressuscitado. Porém, ele não é a premissa. Ele é o que podemos chamar de um cheque predatado. Sim. Cristo é a primícia. Moisés só ressuscitou por causa da promessa de ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então Moisés teria que voltar para cá. Exato. Moisés é um representante daqueles que morreram e que serão ressuscitados, enquanto Elias é um representante daqueles que não verão a morte. Sim. É por isso que estes dois representam a lei e os profetas. Eles estavam lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Assim, é importante sabermos que Cristo é a premissa. E a Bíblia também diz em Romanos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Ah, sim, eu me lembro disso. Portanto, isso significa que foi neste episódio que, pela primeira vez, alguém foi ressuscitado e recebeu a imortalidade. Sim. A morte reinou de Adão até Moisés. Isto serve como um interessante exemplo para o resto da humanidade. Mas ainda há outros exemplos. Enoque foi um exemplo para o mundo antediluviano, de que Deus cumpriria a sua promessa. Então, Enoque foi uma garantia para o mundo antediluviano, Elias e Moisés para o mundo pós-diluviano, sendo Moisés o exemplo da ressurreição, e ainda houve alguns que ressuscitaram junto com Cristo. Sim, e esses foram levados juntamente com Jesus no dia da ascensão dele. Exato, pois é dito que quando ele ascendeu aos céus, ele levou cativos consigo. Sim, e eles foram parte desses primeiros frutos. Sim, mas qual é a missão deles no céu? A Bíblia não diz. Portanto, não devemos especular a respeito. O que nos leva a uma questão muito importante, que é a doutrina da imortalidade da alma, que exercerá um papel muito importante para a sequência dos últimos eventos. Que também vai ter um papel muito importante no engano dos últimos dias. Exatamente. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Foi Deus quem determinou isso. Capítulo 3, verso 4. E então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Praticamente toda a humanidade acredita nisso. A imortalidade da alma. Em outra forma, mas ainda assim imortal. Porque mesmo se você estiver morto, mas se você estiver, entre aspas, vivo, então você é imortal. Pois é, eles gostam de dizer que a alma vai para o céu, mas a Bíblia, contrariando isso, em Ezequiel 18:20, diz, a alma que pecar, essa morrerá. Pois para a Bíblia, a alma compreende o homem como um todo. A alma, segundo a Bíblia, é o fôlego de vida mais o material, ou seja, o corpo. Quando esses dois elementos se uniram, o homem tornou-se alma vivente. Na morte, o homem como todo morre. Portanto, não resta um fantasma daquela pessoa. 1 Timóteo 1,17. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Ou seja, o único que é imortal é Deus. Somente Deus pode dar a imortalidade. 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Vivermos e agirmos de acordo com a lei, não é? Verso 15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal.
Mas claro que isso é impossível. Portanto, a doutrina da imortalidade não é bíblica, é doutrina católico-romana, é uma doutrina pagã, que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, o qual seja a honra, o poder para sempre. Amém. E este mesmo verso, no 16, na versão a nova King James, diz: o único que é imortal e habita na luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Amém. Assim fica bem claro que nenhum pecador é capaz de vê-lo e continuar vivo. Ele será destruído pela glória de sua vinda. Então, se você quiser viver na presença de Deus, precisamos ter um corpo imortal. O que quer dizer que Moisés ressuscitou em corpo imortal, um corpo capaz de permanecer diante da presença de Deus. Anteriormente, quando Moisés estava com Deus, foi necessário que ele velasse a sua glória em uma nuvem. E quando Moisés pediu para ver a glória dele, Deus disse que era impossível que ele o visse e continuasse vivo. Ele, portanto, se esconderia de trás da rocha e, quando passasse, Moisés poderia vê-lo pelas costas. Nem mesmo pela frente. Não. Isto é incrível. Nenhum homem é capaz de continuar vivo, estando ele em um estado pecaminoso, na presença de Deus. Sabendo disso, o que acontecerá àqueles que não se arrependerem no fim dos tempos? Eles serão destruídos. Serão destruídos. Mas não porque Deus quisesse isso. Os pecadores só serão destruídos porque se apegaram ao pecado. É por isso que a Bíblia diz que o homem do pecado será destruído pela glória de sua vinda. Então, apenas para deixar claro, apesar de já termos visto várias vezes, o Catequismo da Igreja Católica ensina que o homem é imortal. A Igreja ensina que toda a alma espiritual é imortal. Ela não perece quando é separada do corpo pela morte. Isto é filosofia grega. Não é um ensinamento bíblico. Mas será que eles sabem? É claro que sabem. A Nova Enciclopédia Católica ensina que no Antigo Testamento a alma não é parte do homem, mas o homem como um todo, como um ser vivente. Ou seja, eles sabem. Eles sabem. É o homem todo como um ser vivente. Veja como eles são arrogantes. Mesmo sabendo que a Bíblia ensina sobre isso, eles preferem ensinar a doutrina da serpente. Até mesmo no Novo Testamento, ela significa a vida humana, a vida de um sujeito individual consciente. A Bíblia não ensina a imortalidade da alma. Isto é coisa deles. Até mesmo as últimas análises, as exegeses recentes, deixam claras que o Novo Testamento não ensina a imortalidade da alma no sentido helenístico de sobrevivência de um princípio imortal depois da morte. Eles sabem, Martin. Como ousam? É uma tragédia, quando você sabe que está ensinando uma coisa que não é bíblica. Eles ensinam a mentira do diabo. É mentira. Vamos dar uma olhada rápida nessa questão da morte. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Veja que ele não recebeu uma alma. Ele é a alma vivente. É por isso que quando o fôlego de vida sai, ou seja, quando o seu metabolismo cessa, você se transforma novamente em pó. Portanto, o pó da terra, mais o fôlego de vida, é a alma vivente. É isto que a Bíblia ensina. Daniel 12:13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que aconteceria com ele? Ele dormiria e depois seria ressuscitado. A nova King James diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Portanto,
A Bíblia não poderia deixar esse assunto mais claro. As pessoas não vão para o céu depois que morrem. Elas dormem e só receberão a imortalidade no final. João 11:11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos achavam que Lázaro estava literalmente dormindo. Quando ele disse isso. Sim, porque Jesus disse que ele estava dormindo e que ele estava indo lá para acordá-lo. Mas os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus se referia à morte dele, e os discípulos, porém, achavam que ele estava falando simplesmente do sono. E então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Quando Cristo fala a respeito de seu povo, por ocasião da morte destes, ele fala como se estivessem dormindo. É como se estivessem dormindo. Em Jesus, é como se estivessem vivos, mas não estão presentes fisicamente. Jó deixa isso bem claro, no capítulo 14, versos 10. Quando morre um homem, morto permanece. Ele rende o espírito, ou seja, o fôlego de vida. Mas para onde ele vai? Esta palavra, ravá, ou seja, morrer, render o espírito, morto, expirar, prestes a morrer. Mas por quanto tempo ele permanecerá morto? Segundo a Bíblia, é até que não haja mais céus. Até lá, ele não se levanta, não acorda de seu sono. Jó 14:12. Lembre-se que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o céu se retrairá como um rolo. Sim. Então, quando será isso? Isso na segunda vinda. Exatamente. É muito claro. Em Jó está bem claro. Muito claro. Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Como morrem, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. A vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. O homem morre assim como o animal morre. O animal possui metabolismo. E quando esse metabolismo para, o animal morre. E a mesma coisa acontece com o ser humano. A Bíblia deixa isso bem claro. Agora, a Igreja Católica também deixou bem claro que prefere a versão da serpente. O homem do pecado deseja se apegar ao pecado. E, por sua vez, é a transgressão da lei. E, ao mesmo tempo, ele quer a imortalidade. Mas, para isso, é necessário reescrever o que Deus disse. O Papa Leão X, em uma segunda-feira, dia 19 de dezembro de 1513, emitiu uma bula declarando que eles condenam e reprovam todo aquele que defende que a alma inteligente é mortal. E ele emitiu essa bula porque os reformadores, dentre eles o Martinho Lutero, acreditavam que quando se morre, você dorme. Portanto, essa bula foi emitida para conter esta chamada heresia daqueles que negam a imortalidade natural da alma e que defendem a imortalidade condicional da alma. A imortalidade é condicionada à obediência. Sim, eles eram totalmente contra isso, e você seria um herege se acreditasse nisso. E Martinho Lutero disse o seguinte: precisamos aprender a ver a morte na luz correta, para não ficarmos alarmados como os descrentes ficam, pois em Cristo não existe morte, mas um tranquilo e doce breve sono, que nos liberta das lágrimas, do pecado, do medo da verdadeira morte e de todos os problemas desta vida. Estamos seguros, sem preocupação, descansando docemente e gentilmente por um breve momento, como em um sofá, até que chegue o tempo que Ele nos despertará junto com todos os seus queridos filhos para a sua eterna glória e alegria. A crença de Martinho Lutero está em harmonia com a Bíblia? Sim, e na verdade soa bem doce. Sim. É algo que não deveria deixar você desanimado. Mas o que dizer, Martin, sobre todas essas histórias de fantasmas e espíritos falantes? É dessa maneira que o engano é introduzido. Exato. Isso aí é uma coisa muito, muito assustadora. Se os mortos não sabem de nada, como diz a Bíblia, então o que são os fantasmas?
Só pode ser algo do plano espiritual. E seriam eles entidades de Deus? Não. Não foi Deus quem proibiu a comunicação com os supostos Sim. mortos? Porque ele sabia que isso te levaria por um caminho de perdição. A verdade é que essas entidades são demônios. Martin, você me parece um sujeito muito bonzinho. Eu acho que você nunca mergulhou no espiritismo como eu. Mergulhou? Você Não. nunca fez a brincadeira do copo e Tabauícha? Não, mas eu ouvi falar que ainda é muito popular dar isso como presente de Natal. É verdade. Então, existem muitas pessoas que brincam com essas coisas. Estas pessoas estão se comunicando com demônios. Sabe, quando minha mãe morreu, eu tentei me comunicar com ela. E eu falei com várias entidades. Nós também usávamos a Tabauíja. Certa vez, eu e minha esposa estávamos fazendo isso, estávamos conversando com entidades. Naquela época, éramos ateus, ainda assim estávamos lá falando com entidades, não é interessante? É uma grande contradição que ateus façam isso. E eu e minha esposa estávamos lá com o dedo no copo, e aí eu fiz uma pergunta sobre a minha mãe. E o Espírito respondeu um monte de besteiras. Mas eu estava decidido, eu queria falar com a minha mãe. E então, de repente, aquele copo ficou louco. O copo começou a correr na tábua, não dava para segurá-lo mais. Quando isso aconteceu, os pelos de nossa nuca subiram, aquele copo ficou simplesmente maluco. E então ele soletrou, vai pro inferno. E quando o copo terminou de soletrar, vai pro inferno, o copo voou para o outro lado da sala. Vum! Como uma bala. É por isso, Martin, que temos certeza que não se trata de algo comum, mas do sobrenatural. Essas pessoas falam com entidades demoníacas. Quando o rei Saul falou com a bruxa de Endor, havia um véu entre eles. Ele não falou diretamente com aquela entidade. Ela estava se passando pelo profeta Samuel. Sim. Continuando. E uma vez que chamamos a morte de sono, sabemos que não permaneceremos nela, mas acordaremos novamente e viveremos. E o tempo durante o qual dormimos nos parecerá apenas como um sono. Portanto, nós nos censuraremos por termos ficado surpresos ou alarmados por causa do sono da morte, quando de repente sairmos vivos da composição do túmulo, completamente bem, novos, com uma vida pura e glorificada para encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens. Martin, ele entendeu a Bíblia? Na verdade ele entendeu o que a Bíblia ensina sobre isso. Toda a Escritura corrobora essa consolação, que se refere à morte dos santos como se estivessem descansando com os seus pais, ou seja, que venceram a morte através da sua fé e conforto em Cristo, aguardando a ressurreição junto com os santos que os precederam na morte. Isto é uma exposição bíblica perfeita daquilo que a palavra de Deus diz. Sim, e Satanás com certeza vai usar o contrário disso para enganar. É importante que saibamos disso, Martin. Eu acho que isso vai ser uma questão de vida ou morte. No fim dos tempos, os nossos supostos entes falecidos aparecerão. Eu frequentava sessões espíritas no tempo em que ainda não conhecia a verdade. Eu ouvia algumas delas entidades dizerem que estavam em uma posição tão privilegiada no céu que suplantavam até mesmo a posição de Cristo. Nestas sessões, os supostos espíritos de Cecil Jones Rose apareceram e ouvi espíritos dizerem que até mesmo Hitler ocupava uma posição maior do que a de Cristo no céu. E isto é pura blasfêmia. Haverá falsos cristos aparecendo, mas se soubermos disso, não seremos enganados. Se soubermos que quando Jesus voltar, ele permanecerá no ar, nenhum espírito nos poderá enganar.
O Little Light Studios fez uma ótima entrevista com uma pessoa que participava dessas coisas aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Excelente. E também tem uma coisa interessante, eu me lembro que já faz um bom tempo que nós mencionamos, quando falamos sobre OVNIs, que também está correlacionado com isso de espiritismo. Sim, é verdade. E também o Little Light Studios fez um documentário muito bom sobre isso, eu vou deixar também o link aí na descrição. Todas essas coisas vão formar o cenário dos últimos tempos. Precisamos tomar cuidado com esses enganos no fim dos tempos. Essa questão de seres extraterrestres aparecendo em naves, assim como as manifestações que ocorrem quando eles aparecem, são muito semelhantes àquelas que ocorrem em igrejas pentecostais. Exatamente. Eles passam a falar em línguas, começam a girar, todas essas coisas. E é um estado de hipnose. Uhum. Os extraterrestres são, na verdade, entidades espirituais personificando outros seres. Mas se você souber dessas coisas, você não será enganado. Mas não foi apenas Lutero que compreendeu a verdade sobre a morte. Há um outro tradutor bíblico, William Tyndale, que também a compreendeu. Este é um artigo sobre Tyndale. Ele saiu em defesa do ensinamento da imortalidade condicional. Então veja que logo no início da Reforma Protestante, Deus impressionou essa verdade nos reformadores. E chega a ser impensável que os próximos reformadores, aqueles que vieram após estes, rejeitaram essa verdade mais uma vez e tenham voltado-se para a doutrina errada. Isso serve para mostrar quão forte é esse engano. É verdade. Portanto, este ensinamento da imortalidade condicional fora reavivado. Ele também defendeu outros ensinamentos que conflitavam diretamente contra o campeão papal Thomas More, que objetava fortemente Tyndale e Lutero, que afirmavam que todas as almas dormiam e descansavam até o dia do julgamento final. Em 1530, Tyndale respondeu fortemente a Thomas More. O Thomas More fazia chacotas de Tyndale. Ele dizia que não, que as almas vão para o céu. Elas são imortais. Ou vão para o inferno ou para o purgatório, tanto faz. E o Tyndale dirigiu-se a ele dizendo, você, dirigindo-se a Thomas More, ao colocar as almas dos mortos no céu, no inferno ou no purgatório, destroem os argumentos pelos quais Cristo e Paulo provaram a ressurreição. E, de novo, se as almas realmente estão nos céus, por que elas não estariam num estado tão bom quanto o dos anjos? E, sendo assim, por que haveria necessidade da ressurreição? É uma boa pergunta. Se os mortos já estão felizes no céu, por que haveria necessidade da ressurreição? Seria uma perda de tempo. É. Ele levou sua contenda mais adiante, mostrando que o ensinamento papal a esse respeito contradiz o que Paulo ensinou. O Tyndale vai ser sarcástico na resposta. Veja, não, Paulo, você não entendeu nada. Vá aprender com o mestre More. Aprenda com ele. Mesmo não ressuscitando de novo, nós não somos seres miseráveis. Afinal, assim que morremos, nossas almas vão para o céu, celebrar com Jesus que ressuscitou. Sabe, eu acho engraçado que Paulo não confortou os Tessalonicenses com essa doutrina. Vai ver que Paulo não conhecia essa doutrina. Ora, se é verdade que as almas já estão nos céus, em tão grande glória quanto os anjos, como diz a sua doutrina, então me explique qual seria a razão da ressurreição. Eles compreendiam esse tema, Martin? Segundo a religião católica, o Concílio de Trento decidiu que as almas podem quitar os seus débitos por meio de seu sofrimento no purgatório. Portanto, para esta igreja, não existe salvação pela fé. Não existe justiça imputada por Cristo. Você mesmo precisa se salvar com as suas obras, até mesmo depois de morto. Martin, este carro possui uma lápide que diz, enferruje em paz. E é isto mesmo que ele está fazendo, está enferrujando em paz. Mas ele não vai ressuscitar. Não. Mas aqueles que descansam em paz, estes ressuscitarão. Quando a ressurreição ocorrer, Martin, será um dia muito feliz.
Mas antes que chegue aquele dia, nós seremos julgados. Sim. Quando Cristo voltar e ressuscitar os mortos, o julgamento já precisa ter ocorrido. A isso chamamos de juízo investigativo. Ele acontece nos céus. Isso é bíblico. Sim. Muitas pessoas dizem, não é bíblico, mas se ele está trazendo o galardão e já o resultado do julgamento, então ele tem que ter ocorrido em algum momento antes. É tão lógico, Martin. Eu fico consternado que as pessoas não entendam isso. A Bíblia diz que cada um será recompensado de acordo com o que fez. Isto quer dizer que já houve um julgamento. Romanos 2:7 diz: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Há algo que devemos fazer para alcançá-la. 1 Coríntios 15:51 diz algo muito interessante. É uma sequência muito curiosa, começando pelo versículo 51. Eis que eu lhes digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, haverá uma ressurreição e, ao mesmo tempo, os vivos serão transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se a imortalidade só será dada na ressurreição, portanto, ninguém além daqueles que já mencionamos, que já foram tipologicamente agraciados com a imortalidade, de fato a receberá, não é mesmo? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é imortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? É claro como o sol. Ainda assim, ninguém nas igrejas cristãs mundo afora prega isso. Sim, eles pegam o último verso, o verso 55, leem ele e daí colocam a pessoa no céu. Uma vez que, se eles tivessem lido os últimos versos, isso não poderia ter acontecido, porque é somente naquela ressurreição que isso acontece. Exato. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Afinal, naquele dia é a morte dele ou a segunda vinda? Segunda vinda. É claro que é a segunda vinda. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso. E sabe, é um grande alívio. Quando meu pai morreu, eu passei por uma experiência muito estranha. Eu estava no hospital, ao lado de seu leito, na noite em que ele morreu. E a respiração dele começou a ficar mais suave, mais suave, mais suave. Até que, finalmente, ele morreu. Ele parou de respirar. E já depois do fim de sua respiração, ele sentou-se na cama e abriu os braços como se fosse abraçar alguém. E então me veio um sentimento muito estranho. Enquanto dirigia para casa naquela noite, eu podia sentir claramente que havia uma entidade junto comigo naquele carro. Foi uma coisa muito estranha. Lembre-se, eu estava mergulhado no espiritismo. Então cheguei em casa e me sentei numa poltrona. A porta estava trancada e, de repente, a cortina se abriu. É muito assustador quando algo assim acontece. E eu, em minha ignorância daquela época, eu disse adeus àquela entidade que estava comigo. Eu estava convencido de que se tratava do espírito de meu pai. Agora, quem você acha que produziu essas manifestações para me convencer da imortalidade da alma? Satanás. E ele não faz o mesmo com o mundo todo? Sim. Ele não está usando Hollywood para propagar isso o tempo todo? Esta é a melhor cartada que ele tem. Sim, E é por isso que precisamos estar enraizados nas Escrituras,
Do contrário, não compreenderemos este assunto. Isso é muito importante, porque, como você disse, essa é a melhor carta dele. É essa carta que ele vai usar, porque é essa carta que completamente afeta as suas emoções para que você seja enganado. E temos este anseio de nos comunicar com eles. É por isso que eu tentei entrar em contato com a minha mãe quando ela morreu. Mas quando eu descobri o que as Escrituras ensinam, você tem ideia do alívio que isso me trouxe? Na verdade, quando eu percebi o estado dos mortos, foi que nem como se... Graças a Deus que é assim. Porque eu tinha essa constante noção de que ela estava lá no céu, roendo as unhas dela e observando eu cometer um monte de erros aqui na Terra, me assistindo fazer bobagens, coisas perigosas, vendo cada pecado que você comete. Deve ser um pesadelo assistir o seu filho fazer tudo isso. Ou então assistir o seu filho passando por grandes dificuldades, sem ninguém para tomar conta dele, alguns parando até mesmo em orfanatos, passando por tristezas, decepções. Mas com a verdade, tudo isso desaparece. Agora eu sei que eles não sabem de nada, eles dormem. O único que vê tudo é Deus, mas é justamente Ele que pode redimi-lo de todos os seus pecados, dificuldades. Portanto, é a Ele que nos devemos confessar, pedir perdão e confiar nele. E sabe, graças a Deus que os nossos queridos não têm consciência das dificuldades que passamos aqui e nem podem ver os nossos erros. Mateus 24, verso 30 nos diz o que acontecerá com os perversos. Lembre-se, os mortos perdidos não ressuscitarão até o fim dos 1000 anos. Mas e os maus que estiverem vivos? Então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Parece que esta grande multidão não estará feliz. Eles lamentarão. O que acontecerá com eles? Apocalipse 6, 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, ou seja, o pessoal que vemos nos noticiários todos os dias. Exatamente. Todos esses líderes, quem faz parte disso? Quem é parte disso? Quem são esses grandes homens, esses ricos, esses tribunos poderosos? E também todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Martin, eles ainda têm tempo de mudar. Sim. Eu acredito que alguns dos reis do mundo ainda podem mudar de lado. Nabucodonosor mudou. Mas haverá poucos deles. Talvez alguns dos ricos mudem de lado, colocando seus esforços a favor de Deus, diferentemente do que estão fazendo hoje. Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Estes são os anjos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Martin, considere este verso que acabamos de ler. Quantas pessoas hoje, quantos programas não usam o nome de Deus em vão? Pior ainda, zombam dele. Eu acho que seria quase um milagre se você puder encontrar um que não blasfeme e tome o nome de Deus em vão. A maioria dos atores deste mundo pertencem a fraternidades secretas. E os níveis superiores dessas fraternidades secretas são luciferianas. E elas odeiam Cristo. Portanto, é a segunda natureza deles utilizar o nome de Deus em vão. E eles fazem isso explicitamente e virtualmente em quase todos os filmes. Portanto, eu não suporto assistir esses filmes. É verdade. Pois a maneira como eles zombam de Deus é horrenda.
Se eles fizessem a mesma coisa com os profetas de outras religiões, é capaz de eles serem até mesmo linchados. Sofonias 1, 14 e 15. O grande dia do Senhor está próximo e vem logo. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição e angústia, de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, de nuvens e negridão. Portanto, há dois grupos. Sim, é. Aqueles que dirão, este é o nosso Senhor a quem aguardávamos, Ele nos salvará. Vai ser o melhor dia de todos, maravilhoso e cheio de glória. E para uns, este será o pior Para o dia. outro grupo, Para o outro grupo. E então o iníquo será revelado, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. É um verso muito interessante. É impossível permanecer diante da glória de Deus se você for o homem do pecado ou o pecador. sabe, nós temos essas duas explicações da diferença de como será para esses dois grupos. Mas a parte triste é que para ambos esses grupos foi a escolha deles mesmos. Eles próprios escolheram se apegar ao pecado. Talvez não a parte triste, mas a parte triste e boa, que isso é a nossa própria escolha. Correto? Agora, o que sai da boca do Senhor? Nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Correto? Então, eles serão julgados pela palavra, pela lei de Deus. Exato, é esse o padrão. Jeremias 25, 33 deixa claro que naquele dia os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra, e ninguém chorará por eles, e não serão recolhidos ou sepultados, por servirão de esterco para o solo. Sendo assim, de onde é que tiraram essa ideia de que haverá um milênio temporal e que todos se converterão? Aqui na Terra. Isso não existe, não é bíblico. Ou seja, não haverá ninguém para chorar por eles ou recolhê-los e sepultá-los, porque os justos vivos foram para o céu e os ímpios foram mortos. Eles se tornarão como esterco para o solo. Esta é a realidade. Sofonias descreve o quão completa será essa destruição. Destruirei todas as coisas na face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Todas as aves do céu, peixes do mar e os que causam tropeço junto com os ímpios. Ceifarei o homem da face da terra, declara o Senhor. O que acontecerá aos animais? Também. Não sobrará nenhum. Nada, não vai sobrar nada vivo na terra. Esta terra voltará para o seu estado original. Abussos, ou seja, abismo. Onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Exato. E para deixar claro, vamos ler o Salmo 110, versos 5 e 6. O Senhor está à sua direita. Ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando os governantes em toda a extensão da terra. Martin, o que isso lhe diz sobre os governantes dos últimos dias? Eles serão destruídos juntamente com o homem do pecado. Martin, eu tenho analisado os últimos eventos. Tenho visto a terrível tirania que está ocorrendo em todo o planeta. Os senhores do mundo estão abusando de seus súditos. Estão os arrebanhando em campos, os maltratando. Tenho visto estatísticas sobre como as pessoas estão sendo afetadas pelos procedimentos aplicados hoje em dia. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão nascendo deformadas, com problemas de formação? Quantos bebês nascem mortos e outros tantos abortados? O sofrimento deste planeta está inacreditável. E, como você disse, muito disso foi implantado por esses grandes homens. Exato. E eu me pergunto se eles sabem o que os aguardam. Será que estão fazendo tudo isso por estarem enganados ou por estarem convencidos disso? Eu acho que eles deveriam abrir os olhos.
e ver o que está acontecendo no mundo. Eles deveriam perguntar a si mesmos se estão agindo corretamente com a herança do Senhor, aqueles por quem ele morreu. Jeremias 4, 23 a 28. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinha sua luz. Isto foi porque os céus se retraiu como um pergaminho, como um rolo. Observei os montes, e eis que estavam tremendo. As colinas estremeciam. E observei e notei que não havia homem algum. Não havia mais aves no céu. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. Ainda assim, não a consumirei completamente. Por isso, se lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, não me arrependi e nem voltarei atrás. Isto acontecerá na segunda vinda de Cristo. Tudo será destruído, mas ainda não é o fim. Algo ainda terá que acontecer lá no céu, para então haver uma terceira vinda de Cristo, para então haver um clímax final de todas estas questões. Portanto, a Bíblia deixa claro de que haverá cidades desoladas, e os maus que estiverem vivos morrerão. Ou seja, não existe arrebatamento secreto. Não. É impossível. Não, especialmente se você ler esse verso de Jeremias. Tudo o que eles dizem sobre arrebatamento secreto originou-se de um ensinamento jesuíta, o dispensacionalismo. Este ensinamento originou-se das entranhas jesuíticas lá do meio de Roma e acabou se infiltrando em todo o mundo. Os evangélicos hoje não ensinam a doutrina bíblica, mas uma doutrina jesuíta. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus com os anjos poderosos. O dia da retribuição está chegando. Se você quer pagar o preço, então vá em frente. Mas se você quer entrar no descanso junto com o povo de Deus, então tome outra decisão. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Martin, o diabo ficará preso nesta terra por 1000 anos. A prisão dele será no sentido de que não haverá ninguém aqui para ele tentar e enganar. Sim, tudo está morto. Tudo neste planeta estará morto. E ele pode apenas pensar sobre tudo o que aconteceu. Satanás estará preso a uma corrente circunstancial por 1000 anos. Salmo 68, verso 6 diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes habitarão em terra seca. Seriam estas correntes no sentido espiritual, circunstancial ou literal? São correntes circunstanciais. Exato. Da mesma maneira, Satanás será acorrentado por correntes circunstanciais. Este é o significado da palavra millennium. Mille, 1000. Annus, anos. Ou seja, 1000 anos. Por um período de 1000 anos, os ímpios mortos não ressuscitarão. Permanecerão mortos. Não ressuscitarão por um período de 1000 anos. Todos os animais, todas as cidades, tudo estará destruído. Os justos foram levados para o céu, aonde estarão com o Senhor. Aqueles que não aceitaram a Cristo estarão mortos, e somente Satanás, com os seus anjos, ficarão presos aqui em uma cadeia circunstancial. Basicamente, este é o resumo, Martin. Sim. Agora, vejamos o que a Bíblia diz sobre a Batalha de Armagedon. O que foi esta batalha?
Quando a Bíblia fala a respeito da batalha de Og e Magog, É. o que foi esta batalha? Como encaixar tudo isso na Escritura? Basicamente, de uma maneira bem resumida, a batalha do Armagedon é aquilo que ocorre quando Cristo voltar. Ele vem fazer guerra contra esses reis e contra todos os impenitentes. Eles são destruídos pela glória de sua vinda, assim como pelo clímax da sétima praga também. Mas sabe, devemos dar uma olhada nisso com calma. Vamos destrinchar como correrão essas batalhas. Vamos detalhar o que acontece no Armagedon, o que acontece no milênio e o que acontecerá na batalha de Og e Magog. Tendo um programa só sobre isso, podemos detalhar a sequência correta, uma sequência bíblica, em relação ao decorrer dos eventos. Sim. Portanto, vamos fazer uma parte 2 e continuar essa conversa em um outro episódio. Sim, isso seria ótimo. Muito bem, vamos orar. Querido Pai, a segunda vinda será um evento glorioso, mas para alguns será um evento trágico. Provavelmente para a grande maioria da humanidade. Portanto, é importantíssimo compreender a sequência correta de eventos, para assim também compreendermos a nossa participação neles. Precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados e clamar pela justiça de Cristo. Pois a justificação pela fé é o grande passaporte que será exigido de nós. Já a santificação é que nos moldará para o céu. Abençoa-nos em nossas decisões, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!